Pra mim, uma das trilogias perfeitas do cinema. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje estamos aqui para falar sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, conclusão da trilogia do Christopher Nolan. Mas antes, eu pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Estamos entrando aí na reta final do especial do Christopher Nolan aqui no canal, antes da gente chegar na estreia de Oppenheimer, e com esse terceiro filme do Batman na chamada trilogia do Cavaleiro das Trevas, a gente tem o último pra eles que o Christopher Nolan teria que fazer com a Warner Bros. Porque eu comentei no vídeo anterior do sistema do um pra mim, um pra eles, né? Onde um diretor que tá no estúdio faz um projeto que o estúdio quer tirar do papel e aí ele ganha carta branca pra ele fazer um projeto pessoal, algo que não seria feito se ele não fizesse esse projeto anterior, né? E no caso do Christopher Nolan, quando ele consegue fazer o Cavaleiro das Trevas, ele pode fazer a origem e agora, meio que contratualmente, meio que pra fazer jus, né? Meio que pra agradecer o pedido, ele tem que fazer um terceiro filme do Batman. Não que tenha sido obrigatório, não que a Warner tenha feito um mandato de que o Nolan tem que fazer um terceiro Batman. Eles deram o tempo dele lá, mas sem sombra de dúvida, o Christopher Nolan entrega com o Cavaleiro das Trevas Ressurge um filme que é pra fechar essa trilogia. E que quando ele entrega esse filme, aí sim o Nolan vai poder fazer filmes e projetos dentro da Warner que talvez nenhum outro diretor sem essa experiência prévia poderia fazer. Mas sobre o desenvolvimento do Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente tem que lembrar que o Nolan comentou algumas vezes antes do Cavaleiro das Trevas sair que ele gostava muito do Coringa do Heath Ledger e que ele tinha ideias e planos de talvez aproveitar o personagem em filmes do futuro, né? E bom, quando você tem um personagem daquele, não é algo que você vai ter só uma vez, né? Mas infelizmente, devido à morte do Heath Ledger, a gente só teve esse Coringa uma vez e o Nolan demorou um tempo até ele encontrar a história certa para contar. E mais uma vez, ele estava junto com o David S. Goyer e o irmão dele, o Jonathan Nolan, para criar a história do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E a gente só teve essa confirmação de fato de que ia ter um terceiro Batman lá para 2010, quando o Christopher Nolan anuncia o terceiro filme e também que ele ia ser o produtor do projeto que viria a ser o Homem de Aço, né? Que ele e o David Goyer tiveram a ideia de como rebootar o Superman enquanto eles estavam escrevendo o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E nossa, gente, essa época aí, esse período 2010, 2011, foi cheio de rumor, cheio de boato. Foi um período em que eu trabalhava com blog, com site, fazia notícia. Então, toda semana tinha algum rumor novo do Cavaleiro das Trevas, tinha a especulação de que o Johnny Depp ou o Leonardo DiCaprio iam fazer o papel do Charada, que o Charada parecia ser a escolha mais óbvia para o Christopher Nolan para um terceiro filme. Mas o Christopher Nolan surpreende todo mundo, eu fiquei bem, nossa, quando ele anunciou que o Bane e a Mulher Gato seriam os vilões desse terceiro Batman. E o Bane especialmente porque a única referência que eu tinha do personagem naquela época era a versão do Joel Schumacher no Batman e Robin, e eu pensava, caramba, nunca que eu imaginaria o Christopher Nolan usando Bane no vilão da trilogia dele, até por ser uma abordagem mais realista, né? Mas ele comentou diversas vezes que ele queria um vilão que pudesse desafiar o Batman no sentido físico, de combate, que era algo que a gente não tinha visto até então. Com o valor estimado em 230 milhões de dólares de orçamento, o Cavaleiro das Trevas Ressurge é rodado em 2011, com o Nolan e o Wally Pfister trabalhando mais uma vez com o formato IMAX, agora com muito mais material, muito mais tempo de tela do que o Cavaleiro das Trevas, e o filme em si, né, que chegou aos cinemas em 2012, pra mim continua todos esses anos aí um excelente filme, uma grande conclusão de trilogia. A história do filme é ambientada 8 anos após os eventos do anterior, com Bruce Wayne, vivido por Christian Bale, tendo desistido de sua vida como Batman e mergulhado em um estado de recluso, enquanto Gotham City vive um inacreditável período de paz. Mas Bruce precisa voltar à ação quando o terrorista Bane, vivido por Tom Hardy, surge com uma nova ameaça ao povo de Gotham. O que eu adoro no Cavaleiro das Trevas Ressurge e basicamente em tudo dessa trilogia em si, né, é que esses três filmes são muito diferentes entre si. Eles contam uma história linear muito consistente que não tem grandes variações de tom ou de rumo, né? Você vê que é uma história muito consistente entre esses três filmes, mas eles são tão diferentes entre si. O Batman Begins é um filme, o Cavaleiro das Trevas é um policial e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele aumenta a escala
escala ainda mais para se tornar um filme de guerra, né? E o que mais me impressiona na história dele, no roteiro, é o quão ligado ele tá aos eventos do Batman Begins, né? Ele obviamente tem uma consequência em relação ao Cavaleiro das Trevas, ao Coringa, ao Harvey Dent, mas especialmente em como ele traz muito lore, muitos personagens e muitos acontecimentos do Batman Begins sob uma nova luz, o que só ajuda a tornar essa história mais unificada em si. Eu gosto bastante de pegar esses 3 filmes e assistir numa tacada só, porque você vê que é uma longa e épica história que funciona muito bem. Parece até que ela foi planejada do início ao fim, de tão fechadinha que ela é. Eu não sou um grande conhecedor dos quadrinhos, né, mas até que do Batman eu sei o básico assim, então eu acho muito legal como os dois Nolans, né, o roteiro fica com o Chris e o Jonathan, pegam o elemento mais clássico, uma das histórias mais legais do personagem dos quadrinhos, que é o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, e aproveitam muito bem essa ideia de um Batman aposentado, que tá voltando à ativa, que não tá mais tão fisicamente poderoso, tão mentalmente apto como ele era antes. Isso é muito bem aproveitado durante todo o ato do Ressurge, com esse questionamento do Bruce Wayne, esse dilema se ele deve ou não voltar a ser o Batman, se ele vai sair da caverna, né? A gente vê, é meio uma curiosidade aqui, né? Mas o Christopher Nolan sempre quis fazer um filme sobre o Howard Hughes, só que quando saiu O Aviador do Martin Scorsese, meio que deixou pra trás esse projeto. Ele sempre diz que é um dos roteiros que ele mais gosta, né? E ele meio que faz o Howard Hughes dele aqui com o Bruce Wayne, porque ele tá todo recluso, barbudo, ele não sai de casa. Esse é o máximo que o Christopher Nolan conseguiu fazer do Howard Hughes até agora, pelo menos, né? Mas eu gosto muito de todo esse elemento do Bruce Wayne aposentado, do Batman recluso, e rende cenas assim muito legais, muito fortes, especialmente com o Alfred do Michael Caine, que eu acho que ele consegue brilhar muito mais nesse filme, mais do que os anteriores até. Rende aquele confronto verbal dos dois que é tão cru, é tão frio. Eu sinto que naquela cena você escuta o áudio diretamente do microfone, sabe? Por causa do eco da cena, da textura do som. Eu poderia falar sobre horas sobre o som dessa cena, mas é uma cena tão bonita, ela é tão dramática. A performance do Alfred, quando ele fala a verdade sobre a carta da Rachel, meio que desesperado para ele parar de ser o Batman, para ele não arriscar mais a vida dele. É o tipo de cena que você não encontra com tanta frequência em blockbusters de Hollywood, muito menos em filmes de quadrinho, né? E que baita momento, que baita performance do Michael Caine. But it might also mean saving your life. E ao mesmo tempo que ele vai progredindo a história do Bruce Wayne, eu adoro como o Nolan pega um subtexto dramático que era muito forte no Batman Begins, que era aquela ideia do Bruce cair no poço e aprender a se levantar. Ele literalmente joga o Bruce Wayne numa prisão no fundo de um poço. É literalmente uma versão macro daquele poço quando o Bruce era criança no começo do Batman Begins, e cria ali toda a metáfora, tanto literal quanto no subtexto do herói que tá lá embaixo e tem que se levantar. Ele tem que escalar o poço sem a corda. Eu acho isso tão legal. É meio óbvio, mas é tão impactante visualmente. Rende aquela cena espetacular do Bruce Wayne escalando o poço com a galera cantando e incentivando ele. É uma forma muito, muito legal de você pegar o tema, porque uma história dessa precisa de um tema. Você tem que ter um tema central. E ele corre pelos 3 filmes, né? Literalmente essa cena que faz jus ao título, né? A ascensão do Cavaleiro das Trevas, Dark Knight Rises. É isso aí. Essa é a cena. Eu lembro que no cinema não tinha como eu ficar quieto nessa cena, cara. Era aplauso, era a galera vibrando, e esse é uma daqueles momentos que merece, né? Tem momentos que às vezes pode ser meio exagerado você vibrar no cinema, mas poxa, o Bruce Wayne escalando aquele poço e fugindo, nossa, que momento. E comentando ainda sobre a mudança de gênero do Cavaleiro das Trevas pro Ressurge, é muito curioso como esse terceiro filme, ele ainda tem o Batman, ele ainda tem o Bruce Wayne, mas ele explora muito mais a ideia do Batman como um símbolo e dá margem para vários outros personagens. Tem muitas subtramas, tem muitos coadjuvantes, tem um papel muito grande pro comissário Gordon, do Gary Oldman, para esse policial Blake, vivido pelo Joseph Gordon-Levitt, e até pra mulher gato aí, da Anne Hathaway. Todo mundo correndo em paralelo, junto com o Bane, com os vilões, com vários outros personagens, onde literalmente você tá tendo a construção de uma sociedade, né? Quase como Gotham City fosse o principal personagem desse filme, né? Se você falar tanto no primeiro e no segundo sobre a alma de Gotham, esse terceiro tá literalmente colocando o povo de Gotham como protagonistas de micro cenas de ação ao longo do filme. Eu só acho que o que falta pra mim um pouco nesse segmento é mais tempo, sabe? Porque na metade do filme o Bane sequestra a cidade, é uma
sequência muito tensa, é muito impactante. Ele literalmente destrói as pontes, ele ameaça todo mundo com uma bomba nuclear. Ele tomou a cidade inteira como refém. E isso é uma coisa de escala gigantesca que você não vê nesses filmes de quadrinhos, né? Você tem aquela sensação de medo, de alarmismo, né, que o Bane consegue provocar, mas eu sinto que falta um pouco de tempo, passagem de tempo, né? Porque são 5 meses que Gotham City fica sitiada e através da montagem, assim, que é muito eficiente, me pareceu meio rápido, me pareceu que foram 5 meses, me pareceu uma semana, um final de semana. Eu sinto que se o Nolan pudesse lançar o Cavaleiro das Trevas Ressurge nesse ano, onde a gente tem uma liberdade aí para filmes do Batman e do Vingadores com 3 horas, eu acho que esse filme daqui, o Ressurge, se beneficiaria de mais de 3 horas, porque eu sinto que daria para respirar um pouco mais com aqueles personagens, sentir mais como Gotham ficou daquele jeito. Poxa, o primeiro corte do Ressurge, né, pelo que a gente escuta por aí, aquele corte de Assembly, que nem dá para considerar um filme inteiro, né, era de quase 4 horas, então deve ter muito material do Ressurge por aí que eu certamente veria se tivesse 3 horas e meia. Mais tempo para Ressurge seria muito bom. O que nos leva finalmente ao vilão, né? O Bane do Tom Hardy, que foi essa escolha bem inusitada, tanto do personagem quanto do ator que você escolhe para fazer. Eu acho que o Bane é uma figura que todo mundo esperaria, um cara grande, fortão, e o Tom Hardy é baixinho, não tem a postura que você imaginaria pro Bane, mas cara, que vilão legal. Eu acho que você não tem como replicar o impacto e a presença do Coringa do Heath Ledger, e tanto Nolan quanto Hardy são muito inteligentes em fazer uma figura muito diferente que não tem nada a ver com aquele Coringa. O Tom Hardy tem uma composição muito ameaçadora e icônica, com aquela voz meio debochada, meio sarcástica, que é uma mistura de Sean Connery com Darth Vader e um lutador que o Tom Hardy diz que se inspirou. É instantaneamente icônico, eu adoro a máscara, eu adoro o visual, eu adoro todas as poses que ele faz, todos os discursos maquiavélicos de vilão malvado que são tão legais, são tão bons, eu adoro esse Bane. E eu dou muito crédito pelo que o Tom Hardy consegue fazer com os olhos, né? Porque ele passa o filme inteiro com aquela máscara que tira o rosto dele do nariz para baixo, então você só tá literalmente com os olhos e, caramba, como o Tom Hardy é bom. Você sente medo, curiosidade, ameaça pelas expressões mais sutis que ele faz durante os diálogos, né? E o Tom Hardy viria a se mostrar em outros filmes até um excelente artista de olhos. Que função subestimada, né? Atuar inteiramente com os olhares. O Tom Hardy é fantástico nesse filme e eu gosto de comparar as introduções desses vilões, né? O Coringa no Cavaleiro das Trevas e o Bane aqui, onde no segundo filme você tem essa cena do assalto a banco, onde o Coringa tá meio que manipulando todos os ladrões a matar um ao outro. Isso diz muito sobre o personagem. E o terceiro filme começa com o Bane sequestrando um cientista num avião da CIA, usando um avião maior ainda para içar outro avião, né? Isso mostra a brutalidade, a força, a escala. É uma sequência inacreditável essa do avião, né? O Christopher Nolan, sem sombra de dúvida, sabe como começar os filmes. Em mais uma cena aí que, por sinal, não tem CGI, viu, gente? É tudo avião de verdade, miniatura, gravações em locação na Escócia. Esse prólogo aí do Bane, nossa. E ainda sobre o Bane, como não falar sobre a trilha sonora original do Hans Zimmer, né? Esse cara parece que ele sempre consegue surpreender e se renovar a cada uma das colaborações dele com o Nolan. Se com o Coringa o tema musical dele era só aquela nota dupla de violoncelo estendida que parecia um zumbido, o do Bane é literalmente um canto sânscrito com múltiplas vozes e batuques e bateria, que é o Deshibasra, né, que tocava desde os trailers e é meio que o elemento musical principal do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Você criou um personagem único, tanto pelo ator, pela presença, a caracterização e também a música. É uma música que assim fica na sua cabeça muito fácil e que dá pulso pro filme inteiro, pra ação, pra tensão. E por mais incrível que pareça, um dos momentos mais icônicos do filme é justamente quando Zimmer e o Nolan resolvem não usar a música, que é o primeiro encontro do Batman com o Bane, a primeira luta deles no esgoto, que é assim um momento totalmente regado por design de som, pelo barulho da água, dos socos, do chute, da máscara quebrando. É uma sequência muito visceral, muito brutal, onde poucas vezes a gente viu um herói apanhar tanto num filme desses aí, né? E a ausência de música é algo que realmente te dá um impacto, né? Você tirou o elemento musical, que é tão importante para um super-herói, para um herói de capa, né? E você vê o quão patético ele parece nessa cena inteira, que culmina aí, né, nos momentos mais incríveis, que é quando o Bane quebra a coluna do Batman, igual nos quadrinhos. Nossa, que cena, né?
E como a gente falou dessa luta, passando aí para as outras sequências de ação, né, a gente começa aí a ver mais uma evolução no Christopher Nolan como diretor de ação. É algo que vai melhorando progressivamente a cada filme, do Batman Begins até o Cavaleiro das Trevas, o Inception e agora o Ressurge. Acho que a palavra é escala, né? Parece que ele quer ficar maior a cada filme. E junto com o Wally Pfister, no que seria a última colaboração dos dois, o Pfister iria tentar ser diretor, mas não ia dar muito certo, porque foi aquele Transcendence que foi um flop. E com muito mais sequências em IMAX e cenas diurnas no Cavaleiro das Trevas Ressurge, eles conseguem pegar esse feel do filme de guerra, né? Eu acho que isso é muito evidente no final, no grande clímax, que são literalmente dois exércitos indo lutar, né? O exército do Bane e todos os policiais de Gotham City. E o que mais me impressiona nessas sequências aéreas de planos muito abertos é a quantidade de figurante que tem em cada cena lutando. Você nunca tem um plano vazio, com espaço morto, sempre tem um elemento cinético, uma ação, um confronto com o Batman e o Bane sempre no centro, né? Mas poxa, um fundo CGI não consegue te dar isso, sabe? Você tem a sensação de que você tá vendo um organismo vivo, quase como se fosse um documentário, e isso é muito impactante visualmente. Eu também gosto das sequências de perseguição de carro, que é algo que o Nolan adora fazer, né? Desde aquela do Batman fugindo da polícia, que, né, tem que fazer um parênteses aqui, né? A gente já viu muitas cenas de assalto a banco, joalheria, de roubo, mas poxa, quantas vezes você vê um grupo de criminosos invadir a bolsa de valores para quebrar as economias do herói, né? Eu acho essa ideia muito boa do Bane acabar com a fortuna do Bruce Wayne indo na Wall Street de Gotham City, orquestrando uma fuga depois. Poxa, créditos pela originalidade, porque essa foi muito boa. E também a perseguição de carro final, que tem múltiplos Batmóveis roubados, a mulher gatos na Batpod e o Batman no veículo voador novo dele, né? O morcego, que é inteiramente prático também. Eu sinto que o Christopher Nolan, ele abre um pouco mais a mão do realismo nessa sequência final. A técnica e a forma como ele filma, com esses elementos práticos, com a ação capturada na câmera, estão todos ali, por isso que eu acho que você nunca se perde, você nunca cansa de ver essas cenas de ação, mas dá pra sentir que, poxa, é perseguição com míssil, é coisa voando, é bomba nuclear, a escala já é muito maior e já tem aquele elemento um pouco mais quadrinesco, ao mesmo tempo que a execução é realista. E eu acho que esse é o equilíbrio que todo mundo deveria tentar alcançar. Não é só porque você está fazendo algo que é exagerado, que a sua execução tem que perder o realismo também, que você tem que apelar só para o CGI. Eu acho que o Nolan, o Pfister e toda a equipe deles fazem nesse clímax é uma perfeita cena de ação. Eu acho que tudo funciona ali na medida certa. Antes de eu falar do final do filme, que eu sinto que é um ponto que muita gente discute, eu tenho que oferecer aqui minha maior hot take em relação ao Ressurge, que é... Poxa, a Anne Hathaway é a minha mulher gato preferida do cinema, cara. Não tem como negar. Desculpa aí, Michelle Pfeiffer, Zoe Kravitz, Halle Berry. Mas eu acho que a Anne Hathaway faz a Selina Kyle mais versátil, que tem mais nuance, que tem mais variação de tom, de personalidade. Poxa, aquela cena em que ela tá dentro do tiroteio do bar e ela finge que é uma vítima, começa a gritar por ajuda, literalmente usando o arquétipo da donzela em perigo como arma. Putz, que personagem. Eu adoro a mulher gato da Anne Hathaway. Eu sei que ela não tem uma química tão forte com o Christian Bale, não tem aquela tensão sexual que você tinha da Michelle Pfeiffer e Michael Keaton no Batman Retorno, ou do Robert Pattinson e a Zoe Kravitz no The Batman, por exemplo, mas eu acho que ela serve a história muito bem. E poxa, num filme tão povoado com performances icônicas, eu acho que a Anne Hathaway é a que mais rouba do elenco inteiro. Bom, e finalmente o final, né? Não apenas o final desse filme, mas o final de toda essa trilogia. Tem seus haters, tem seus apoiadores, e eu definitivamente gosto de tudo que acontece aqui, porque desde o Batman Begins, desde o Cavaleiro das Trevas e principalmente nesse Ressurge, você tem essa discussão do Batman como símbolo, de como Bruce pode inspirar as pessoas, de como ele pode inspirar outras pessoas a serem iguais a ele, né? O Cavaleiro das Trevas mostra que o Coringa é inspirado a ele, mas para ser algo pior, e o Ressurge tem esse personagem muito legal do Blake, vivido pelo Joseph Gordon-Levitt, que é a versão do Robin, do Christopher Nolan, né? O nome do personagem literalmente é Robin, né? Ele não é uma adaptação literal do personagem, muita gente meteu o pau nisso, que fala, não, mas ele é o Robin, não tem nada a ver com o Robin. O personagem em si, pra mim, é muito bom, ele é carismático, eu adoro o arco e a jornada que ele tem ao longo do filme. Ele é quase como o co-protagonista, né? E o filme te fala isso, porque quando o Bruce é atacado pelo Bane e ele some do filme, o Joseph Gordon-Levitt é o primeiro personagem para quem o Lee Smith corta. Então,
você tá de olho nele desde o início. E eu adoro como no final o Bruce Wayne, né, ele foge à própria morte, ou será que não, né, e se exila na Itália junto com a Selina Kyle e deixa aí o legado pro Blake, né, ele descobre a Batcaverna e você tem essa sugestão de que ele vai se tornar um novo Batman, um novo protetor de Gotham. E eu gosto muito disso, eu adoro aquele plano final, eu acho maravilhoso. E eu, pessoalmente, teria visto mais filmes aí do Gordon Levitt assumindo como novo Batman, viu? Sério, se a Warner quisesse ter continuado nesse universo, ao invés de rebootar com o Zack Snyder, não teria problema pra mim. Poucas as trilogias que conseguem chegar no final e entregar um resultado satisfatório. E eu fico feliz de ver que o Cavaleiro das Trevas Ressurge é uma dessas joias raras, porque apesar do filme poder ter um tempinho a mais, poder ter algum desenvolvimento melhor em alguns aspectos, eu adoro a história, eu adoro a conclusão, o desenvolvimento, as sequências de ação, o Bane, a Mulher Gato, eu acho que tudo aqui funciona muito bem. Ele pode até ser o mais fraco entre os três filmes, eu acho que não tenho a menor dúvida disso, mas ainda assim é um filme que pra mim permanece muito acima de vários outros, de 80% dos filmes do gênero que a gente vê hoje em dia. Pra Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, obviamente a expectativa era muito grande, principalmente depois do sucesso do segundo filme, e o Cavaleiro das Trevas Ressurge estreia em 20 de julho de 2012 com 160,887 milhões de dólares, arrecadando 448,149 milhões na bilheteria doméstica e 1 bilhão e 81 milhões no mundo inteiro. É a maior arrecadação dos três filmes e a maior da carreira do Christopher Nolan até então, e solidificou aí a trilogia Cavaleiro das Trevas como uma das grandes joias da Warner Bros. E seria o fim do Batman até o reboot com o Zack Snyder e a tentativa de universo compartilhado, né, que um dia vai render uma série de vídeos aqui no canal, não tenho dúvida disso. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham do Cavaleiro das Trevas Ressurge e a opinião de vocês dessa trilogia no geral. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.